Olá, sou Jefferson Luiz de Simone, sou criador da linguagem de programação AI Scripter. Nessa aula de hoje, falarei sobre tipos de memória na linguagem AI Scripter, né? Seriam os tipos de memória que são usados na programação, né, nessa linguagem, tá certo? O conceito básico de memória, quando se fala em programação de computadores, na verdade são espaços, né? O que podemos pensar é que são espaços reservados na memória do computador para o armazenamento temporário de dados, né? Todo programa de computador escrito em qualquer tipo de linguagem geralmente manipula a memória do computador, guardando algumas informações, né, que devem ser usadas durante o processamento, tá certo? São dados que não podem ser perdidos, né? Que você precisa guardar através de comandos da linguagem, né? Então cada linguagem tem seus comandos de gerenciamento e manipulação de memória, né? Para que os dados sejam armazenados e sejam posteriormente usados por outras instruções ou comandos da linguagem, tá? Para diversas finalidades, para diversos tipos de tarefas, tá certo? No caso da linguagem AI Scripter, nós temos aqui onde estou com o mouse, né? Nós temos a memória CI, podemos chamar de CI, né? Tá em inglês, né? É Computer Inteligência Computacional, tá certo? Então podemos falar memória CI, temos a memória de arquivos mais abaixo aqui, ó, memória de arquivos CI também, e temos contadores, tá? Muito bem. A memória CI, no caso, na parte de cima, os quadradinhos aqui que estão em amarelo, tá? É a memória padrão da linguagem AI Scripter, é a forma padrão, né, com a maneira padrão como ela manipula a memória. A memória CI, ela é dividida, né, em unidades. Cada quadradinho desse daqui, nós podemos imaginar, então, que é uma unidade de memória CI, tá certo? Então, em cada quadradinho desse, em cada unidade de memória CI, nós podemos armazenar algum tipo de informação. Pode ser um caractere, pode ser uma frase, né? Pode ser um número, tá certo? Então imagine que eu utilize um comando da linguagem AI Scripter para armazenar, por exemplo, a letra A na unidade 4 de memória. Então eu faria o seguinte aqui, ó, só para exemplificação, eu colocaria aqui, digitaria aqui. Eu estou utilizando aqui o aplicativo Paint do Windows, né, para explicar o conceito de memória na linguagem AI Scripter, tá certo? Estou utilizando aqui um meio fácil de explicar. Eu vou aumentar aqui o tamanho da fonte da minha letra aqui, só um minutinho. Vamos ver. Muito bem, aqui eu coloquei a memória A, desculpa, o caractere A, né, a letra A, aqui dentro desse quadradinho. Vamos ver, certo? Deixa eu ver como é que eu estou manipulando aqui esse caractere. Muito bem, temos a letra A. Então, eu acabei então de armazenar, né, a letra A na unidade 4 de memória CI, tá certo? Então, na linguagem AI Scripter, se eu quiser fazer isso dentro de um programa que eu estiver desenvolvendo, basta que eu utilize algum comando da linguagem, né? A linguagem AI Scripter tem comandos diferentes para fazer esse tipo de coisa. Basta que eu utilize um comando que armazene para mim, então, a letra A na unidade 4 de memória, por exemplo. Tá certo? Isso é um exemplo que eu estou dando. Poderia ser um texto, poderia ser um número, poderia ser um código, poderia ser uma sequência numérica, tá? Uh, no caso, a linguagem AI Scripter trata qualquer conteúdo armazenado nessas unidades de memória, tá? Nesses quadradinhos. Vamos imaginar então a memória, né? A memória CI como quadradinhos, como unidades. Eu poderia guardar aí qualquer tipo de informação, ela é tratada pela linguagem scripter como texto. Então todas as informações, qualquer tipo de dado armazenado nas unidades de memória são tratadas como texto. Ele converte, transforma em texto e tudo é sequência textual, tá certo? Bem, poderíamos então armazenar qualquer coisa nessas unidades de memória. Sim, tem uma coisa importante, né? Para qualquer tipo de memória utilizada na linguagem AI Scripter, tá? O total de unidades de memória que podem ser armazenadas, podem ser reservadas é 10.000, tá? Você pode armazenar dados em até 10.000 unidades de memória, tá certo? Eu estou até colocando aqui para exemplificar, né? Então vamos ver aqui, ó. Tá? Nós podemos então, isso aqui é uma informação importante, tá? Então 10.000, né? Nós podemos ter até 10.000 unidades de memória, tá certo?
esse é o total, né, que nós podemos então utilizar. Isso significa que para cada, até colocarei aqui como total, né, aqui na frente, vou exemplificar aqui, total, né? Então, então aqui nós temos o seguinte, estou só colocando aqui, esse é o total, né, de unidades de memória. Então nós podemos, significa que nós podemos armazenar informações, aqui nesse caso na memória CI, por exemplo, onde está em amarelo, nós poderíamos armazenar dados em até 10.000 unidades de memória, como essas que vocês estão vendo, como esses quadradinhos que nós podemos imaginar aqui, tá certo? E isso é válido para todos os tipos de memória gerenciados pela linguagem AScript, tá certo? Bom, então memória CI, voltando aqui na memória CI, nos quadradinhos amarelos, tá? Memória CI é a memória padrão da linguagem AScript para armazenamentos de dados comuns, tá certo? Vamos falar agora da memória de arquivos CI aqui embaixo, tá? Então nós temos memória CI e memória de arquivos CI. A memória de arquivos CI, ela é um pouco diferente da memória CI, que está em amarelo, né? Porque ela serve para armazenar dados que são copiados da tela, tá? A linguagem AScript, ela permite copiar, permite que você faça um robô que copie dados da tela, né? Seja de uma página da internet, seja de um editor de textos, né? Ou até de uma janela de um aplicativo do Windows. Ele copia, né? Então a linguagem AScript consegue copiar dados da tela, né? E esses dados, imediatamente, eles são armazenados nesta memória aqui, ó, memória de arquivos CI, tá certo? Onde está em azul, né? Então as unidades em azul constituem é uma memória que é utilizada para armazenar dados extraídos da tela do computador, tá? Como eu já disse, de uma página da internet, de uma tela de aplicativo, de qualquer outro lugar onde se possa extrair dados visualmente, vamos dizer assim, tá? Eu poderia também, da mesma maneira que na memória CI, armazenar aqui, né, qualquer tipo de informação que seria então convertida em texto também, tá? Então, se eu quiser armazenar uma informação na minha unidade 6 aqui, né, onde estou aqui com o mouse, poderia armazenar o número 9 aqui, né? O número 9 aqui, por exemplo, né, na minha memória aqui, eu vou só colorir aqui para cor branca, né? Nós poderíamos armazenar aqui então na memória de arquivo CI, o número 9, por exemplo, tá certo? Então eu diria para o meu robô, falaria assim, colocaria um comando lá na linguagem AScript e diria, olha, armazene para mim esse número na unidade 6, né, unidade de memória 6 da memória de arquivos, no caso da memória de arquivo CI, tá certo? Então essa é a diferença, né? Então observe que as duas memórias que eu acabei de explicar, os dois tipos de memória, armazenam dados de maneira semelhante, né? A armazenagem ocorre através de unidades de memória, né? Unidades como essas aqui, a unidade de 1, 2, 3, 4, é o mesmo esquema, tá? São comandos, na linguagem você tem comandos diferentes para fazer isso, já que são dois tipos diferentes de memória, mas que possuem a mesma estrutura de armazenamento, tá certo? E também o total também de unidades é 10.000, você pode armazenar até 10.000, né? Armazenar dados até em 10.000 unidades de memória, tá certo? Mas a grande diferença então entre essas duas que eu já expliquei, memória CI e memória de arquivos CI, é que a memória de arquivos ela é utilizada então para armazenar dados copiados da tela, extraídos da tela, tá certo? Imagina então que você extraia um texto, né, um texto de 5 linhas, de um editor, vamos supor, do Word, por exemplo. Você acabou de usar um robô que vai copiar da tela, por exemplo, um texto de 5 linhas. Né? Cada uma dessas linhas, então, de texto que foi copiada, será armazenada em uma dessas unidades de memória de arquivos CI, onde está em azul. Tá? Então, se eu tivesse 5 linhas de texto, cada linha seria colocada num quadradinho desse. Tá certo? Agora, para que seja manipulada a memória de arquivos, tá, é necessário que faça-se uma transição entre a memória CI e a memória de arquivos CI, entre as duas memórias, entre essa que está em amarelo aqui em cima e essa em azul. Então, para que seja feita essa transição, existem comandos específicos da linguagem, tá? A linguagem AScript no caso. Existem comandos que permitem que você faça transferências, né, de unidades de memória de arquivos para unidades de memória comum, né? Então, vamos dizer que de unidades de memória em azul aqui, de cada quadradinho azul desse daqui, a partir de cada quadradinho desse, eu posso transferir dados para os quadradinhos amarelos, tá certo? Seria isso. Então, eu poderia fazer, aqui para exemplificar melhor, né, transições
entre as duas memórias aqui, né? Eu poderia fazer, então, transições aqui. Eu poderia transferir dados entre as unidades de memória, né? Através de comandos específicos da linguagem, tá certo? Eu poderia fazer transições entre as duas memórias, né? Eu poderia passar da unidade 5 da memória CI para a unidade 3 da memória de arquivos, por exemplo, né? Isso aqui poderia acontecer também, veja. Eu poderia passar daqui, né? Da unidade, então, da minha unidade 5 de memória CI para a unidade 3 de memória de arquivo CI, por exemplo, tá certo? Eu poderia fazer vários tipos de transições aqui, tá bom? Eu poderia fazer daqui para cá, ou seja, não há uma regra para fazer essas transferências entre as memórias, tá? Existem, então, como eu já disse, comandos específicos que permitem fazer isso, tá certo? Mas só lembrando, então, só reforçando que a memória de arquivo CI é mais utilizada para dados extraídos da tela, tá certo? Quando dados são extraídos, copiados por um robô que você venha desenvolver, né, os dados ficarão armazenados nesse tipo de memória e para manipulá-los, então você precisa transferir esses dados para a memória padrão, para a memória comum que está em amarelo, para a memória CI. Tá? Ela que permite, na verdade, manipular os dados. Tá certo? Então é isso, memória de arquivos é um armazenamento para dados extraídos, tá certo? Pelos robôs. Bom, falaremos agora do outro tipo de memória que temos em vermelho aqui mais abaixo, né? Essa memória aqui, abaixo, essa memória que está aqui onde estou circulando, né, é a memória de contadores, tá? Os contadores existem em diversos tipos de linguagens de programação e são tipos de memória que permitem o que? Um armazenamento sequencial, né, consecutivo de números, ou seja, uma contagem. Né? O que significa isso? Né? Contagem, você tem uma memória para que se o seu robô, o robô que você venha desenvolver, ele faça contagem numérica, né? 1, 2, 3, 4, 5, ou contagem regressiva, ou contagem, é, na verdade, crescente ou decrescente, tá? Você pode fazer contagens. E para que eu preciso de contadores, né? Porque eu preciso de unidades de memória onde eu possa armazenar valores sequenciais, né? Tanto crescente como decrescente. Por quê? Porque muitas vezes é necessário contar, né, controlar a quantidade de ações executadas por um robô. Né? Então imagine que você queira que um robô execute cliques na tela, numa determinada parte da tela, né, para você, e você precisa controlar a quantidade de cliques que o seu robô irá disparar na tela. Então você precisará o quê? De memória, de um tipo de memória para fazer a contagem desses cliques, que são os contadores, tá certo? E os contadores, assim como as outras memórias da linguagem lá que nós já vimos agora, aqui na parte de cima, a memória CI, a memória de arquivos, né? Os contadores também trabalham com unidades de memória, né? Como você está vendo aqui em vermelho, tá certo? Né, unidade 1, unidade 2, unidade 3, unidade 4, tá? Em cada uma dessas unidades de memória podem ser adicionados valores sequenciais crescentes ou decrescentes, como eu já disse. Ou seja, pode ser, em cada unidade de memória pode ser executada uma contagem numérica, tá certo? Então, os contadores, vamos lá, só reforçando, então, os contadores são unidades de memória para execução de contagem numérica, para que você possa controlar ações executadas pelos robôs. Muitas vezes, então, é necessário contar, né, controlar a quantidade de ações que um robô executa. Tá certo? É para isso que nós usamos a memória de contadores, tá bom? Então nós temos, resumindo então o que eu falei nessa aula, nós temos três tipos de memória que são manipulados pela linguagem AI Scripter. Então só reforçando, memória CI, lá em cima em amarelo, que é a memória padrão, onde você pode manipular e transformar dados. Memória de arquivos, CI, que está em azul. Então a memória de arquivos é especificamente para armazenar dados que são extraídos da tela do computador por robôs, copiados, tá certo? Mas que pode, então, esses dados podem ser transferidos para a memória padrão, que está em amarelo, para a memória CI, e pode ser feita, então, uma transição entre as duas memórias. E a memória de contadores, que permite controlar, que está em vermelho, e que permite controlar a quantidade de ações executadas por robôs. Pode ser vários tipos de ações, tá certo? Agora, só uma coisa que eu esqueci também, tá? A transferência entre unidades de memória de dados, como eu falei, a transição entre uma memória e outra, né, também pode sim ser feita entre contadores e unidades de memória padrões, tá? Então, entre as unidades de memória CI, você pode fazer uma transição com os contadores, tá certo? Então, por exemplo, eu posso, na verdade, o que eu quero dizer é que eu posso fazer daqui, por exemplo, para cá, né?
Opa, eu acho que eu errei aqui, deixa eu desfazer. Eu pegaria aqui uma outra ferramenta para fazer isso. Então, olha, como eu demonstraria aqui, da minha unidade, da minha memória padrão, né? Veja aqui, entre a minha unidade, entre a minha memória padrão, que está em amarelo, a memória CI, e a minha memória de contadores, também é possível, então, fazer transferência de dados. Então, é possível transferir dados entre unidades de memória, né, de contadores e memória CI, tá certo? Então eu posso passar dados, né, como estou demonstrando aqui, ó, diretamente dos meus contadores para a memória padrão, que está em amarelo, e vice-versa, né, da memória padrão para os contadores, tá? Então é possível, então, resumindo, é possível, concluindo, na verdade, é possível fazer transferências de dados entre todos os tipos de memórias da linguagem AI Scripter, tá? Entre esses três tipos de memória, você pode fazer transferências de dados, pode fazer uma troca, né, de informações entre essas unidades de memória, com o objetivo de poder processar esses dados de maneiras diferentes, dependendo da situação, tá certo? Bom, isso que eu tinha para falar na aula de hoje, né, sobre então, gerenciamento de memória com a linguagem AI Scripter, tá? Assistam os outros vídeos, onde eu falo sobre os comandos específicos para controle desses tipos de memória, tá? Então, para cada tipo de memória que eu acabei de apresentar aqui, existem comandos específicos que manipulam essas memórias, tá? Que permite, então, armazenar, extrair, recuperar dados, deletar, né, excluir dados dessas memórias e outras operações aí que são possíveis. Tá? Então descubra lá, descubra no canal da Inteligência Computacional quais são os comandos da linguagem iScripter que você pode utilizar para manipular essas memórias com o objetivo de trabalhar, desenvolver robôs aí mais inteligentes, tá bom? E que usem os dados, que armazenem dados para você aí durante o processamento, tá? Muito obrigado, é isso que eu tinha para falar na aula de hoje e até a próxima, tá bom?